passado, um passado não tão distante, mas bem recente, 10 anos, que são 10 anos. Ao olhar para o nosso passado, nós podemos certamente dizer o que disse Samuel num contexto da vida dele, quando ele disse assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí, ao fazer esse exercício nostálgico, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas vezes nós pensamos em desistir. Ao fazer esse exercício nostálgico, quantas lembranças que podem nos levar às lágrimas. Quantos momentos engraçados, quantas ironias. E quando a gente faz esse exercício nostálgico de lembrar do passado, é quase impossível não terminar suspirando. Lembrando de tudo que Deus fez e realizou por nós até aqui. E hoje à tarde, ao olhar para o passado, eu pude lembrar de alguns problemas. Realmente, alguns problemas. Deus tem sido muito gracioso com a nossa igreja, a ponto de, em uma década, eu poder dizer que a nossa igreja teve alguns problemas. Não foram muitos, pouquíssimos. Alguns problemas, muitas incertezas, várias dúvidas, mas certamente que também convicções. E dentre as certezas que jamais foram assoladas pelas dúvidas, jamais foram nocauteadas pelas dúvidas, está aquela convicção de que teológica e eclesiologicamente nós estamos no caminho certo. Não por mérito nosso, jamais. Mas eu posso afirmar isso porque a nossa igreja joga no time recheado de craques. Nós estamos num time que temos como companheiros Agostinho, Lutero, John Knox, Zwinglio, João Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Pink. Mas, assim, nos dias de hoje, homens como Augustus Nicodemos, R.C. Sproul, John Piper, Paul Walsh, John Stott, Jay Packer. E é difícil ganhar de um time desses. É complicado vencer esse pessoal teologicamente. Então é por isso que, dentre as muitas dúvidas que nós temos, a gente tem convicção de que teologicamente, eclesiologicamente, a gente está caminhando do lado de boas pessoas. E foram essas lembranças que me impulsionaram a preparar a mensagem de hoje à noite. E as lembranças, elas sugeriram assim vários caminhos. O caminho da gratidão, o caminho do louvor, o caminho da esperança. Mas foi quando eu me deparei diante da providência de Deus, do caminho da providência, que eu tive a certeza que não tem como ser outro assunto a ser tratado, a ser mencionado na noite de hoje. Diante de tudo que nós vivemos, diante de tudo que já experimentamos, um culto como o de hoje, pelo motivo que nos traz aqui hoje, precisa necessariamente, eu assim entendi, falar da providência de Deus. E foi assim que eu cheguei ao texto de Atos 16,
que a partir do verso 6 até o verso 10 nos diz assim o texto: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aí. Pedir que você deixe a Bíblia aberta, nós vamos usar o texto, então não feche. Vamos orar. Bondoso Deus, fala, ó Pai, aos nossos corações e nos dê o privilégio de ouvir a Tua voz. Que sejamos confrontados, abençoados, orientados pela Tua palavra nesta hora. Nós assim oramos e nós assim pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O que está relatado aí nesse texto que nós acabamos de ler aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Quem conhece um pouquinho do Novo Testamento sabe o que eu estou falando. Essa viagem ela ocorreu logo depois da separação entre Paulo e Barnabé. O livro de Atos nos conta que dois servos de Deus, num determinado momento de suas vidas, não caminharam mais juntos. Dois servos de Deus, num determinado momento de suas vidas, divergiram em suas opiniões e acabaram seguindo caminhos diferentes. A partir de então, Paulo adota como companheiro de viagem um homem chamado de Silas, ou Silvano, depende aí da versão da sua Bíblia. E aí diz, dá uma olhada aí, no capítulo 15, verso 41, que o objetivo desta viagem de Paulo era a confirmação das igrejas. Ou seja, eles passavam pelas regiões onde estiveram pregando na primeira viagem, confirmando as igrejas. Paulo queria saber se estava tudo bem. Ele chegava nessas igrejas e resolvia problemas, corrigia equívocos, combatia falsas doutrinas, confrontava os pecados, ajudava os necessitados, ele orava com pessoas, orava por pessoas, enfim, como diz Lucas aí, ele ia de igreja em igreja, confirmando as igrejas, fortalecendo as igrejas. E aí entra o capítulo 16, Paulo chega a Derbe e Listra. O capítulo 16 vai dizer que ali existia um jovem chamado Timóteo, filho de uma judia crente com um pai grego. E se você observar aí no verso 2 do capítulo 16, o texto diz que as pessoas davam um bom testemunho acerca de Timóteo. Mediante isso daí, Paulo convida Timóteo para acompanhá-lo nas suas viagens e ele se torna um discípulo do apóstolo. Após esse episódio, o texto narra que Paulo entrega aos irmãos daquela igreja as orientações do Concílio de Jerusalém. O que foi isso? Os apóstolos, que tinham lá a autoridade canônica, eles reunidos em Jerusalém, tomaram várias decisões que as igrejas cristãs espalhadas pelas mais diversas partes deveriam acatar. Paulo então viaja até aquelas igrejas, levando essas decisões do Concílio de Jerusalém, e assim, olha o que diz o verso 5,
as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, gente, preste atenção numa coisa. Esse momento aqui é um momento onde Deus está abençoando grandemente aquelas igrejas. Lucas diz que elas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Tem alguns pastores aqui hoje, e os pastores hão de concordar comigo que isso é tudo que um pastor e que a liderança da sua igreja mais deseja. Não existe a menor dúvida de que essas duas coisas eram sinais da bênção de Deus: fortalecimento na fé e crescimento numérico. O que é isso? Crescimento em qualidade e em quantidade. A fé fortalecida, qualidade. Crescimento numérico, quantidade. Apesar disto, diz o texto que nós lemos, que veio da parte de Deus uma ação impedidora. Diz o texto que o apóstolo Paulo tinha a intenção de percorrer a região frígio-gálata para pregar o evangelho. Observe que o propósito de Paulo era o melhor possível. Esse propósito era em cumprimento à ordem de Cristo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então Paulo tinha o melhor propósito, ele estava cumprindo a ordem de Cristo, mas ao percorrer aquela região, diz o verso 6, olha aí, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Que coisa impressionante! Um projeto humano dos melhores servos de Deus, num contexto de graça e de obediência. Alguém diria assim: é sucesso garantido. Nem sempre. Um projeto humano dos melhores servos de Deus, num contexto de graça e obediência, pode receber a ação impedidora de Deus. Qual é a implicação do que está sendo narrado aqui? Gente, meus irmãos, não é porque estamos fazendo as coisas certas, em obediência a Deus, muitas vezes, que necessariamente esta seja a vontade de Deus para as nossas vidas naquele momento e naquele contexto. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Dessa forma, eles tentaram ir para uma outra região, a Bitínia. E olha que coisa engraçada, novamente eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Naquele contexto de graça, de exercício da obediência, do levar a obra missionária, a providência de Deus teve uma ação impedidora. Que meios a providência utilizou para impedir o apóstolo Paulo e os seus companheiros de irem até aquela região e pregar o evangelho? Não sabemos, o texto não diz. Não sabemos se foram circunstâncias ou contingências, não sabemos se foi uma convicção segura ou constrangedora, não sabemos se foi algum tipo de manifestação sobrenatural. O que nós sabemos é que por providência de Deus, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E aí olha o que diz o verso 8: e assim, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Até chegarem a Troade, Paulo e seus companheiros não sabiam o que Deus reservava para eles. Até chegarem em Troade, Paulo e seus companheiros não sabiam o porquê de terem sido impedidos de irem adiante. Eles ainda não tinham entendido as razões da providência impedidora. Gente,
Muitas vezes é assim que acontece. A providência divina, ela nos leva por caminhos que naquele momento nós não entendemos. Enquanto estamos trilhando aquele caminho, a gente não entende. Foi assim com José, quando vendido pelos seus irmãos, quando quase morreu, quando quase ficou preso. Ele não entendeu nada. Mas décadas depois, José pôde virar-se para os seus irmãos e dizer: foi Deus que me trouxe para cá. Ele entendeu. No final ele entendeu. Foi assim que aconteceu com Davi. Quando perseguido por Saul, mesmo já tendo sido ungido rei, talvez Davi se questionasse: se o Senhor me ungiu, por que tanta perseguição? Por que Saul quer matar minha vida? E aí Davi para lá na caverna de Adulão, e quando ele se encontra ali na caverna de Adulão, ele reúne os seus primeiros e leais companheiros, que vão ajudar e ficar com Davi até o último dia da sua vida, protegendo e guardando o rei. Porque a amizade de Davi com aqueles homens foi uma amizade forjada num tempo de adversidade. E amizades assim, elas duram para sempre. Anos depois, Davi pôde entender por que é que aquilo aconteceu com ele naquela época. Daniel e seus amigos, jovens, são levados cativos para uma terra distante, passam por muitas adversidades. Tempos depois, mais tarde, Daniel vai compreender o porquê de tudo aquilo. Na crucificação de Cristo, diz o Novo Testamento que os apóstolos não entenderam nada, mas com a descida do Espírito Santo, dias depois, tudo aquilo ficou muito claro para cada um deles. Então deixa eu te dizer uma coisa, isso se aplica à sua vida, à vida da sua família. A providência divina, muitas vezes, ela nos leva por caminhos que naquele momento a gente não vai entender. Só depois, quando estivermos bem lá na frente, é que a gente vai começar a entender o porquê. Quando a nossa igreja começou há 10 anos, aquele pequeno grupo, não tinha 2 dezenas, nós não compreendíamos muito bem o porquê de Deus estar juntando aquele grupo. Nós não entendíamos muito bem o porquê de pessoas com décadas de vida cristã estarem iniciando um trabalho do zero. Irmãos, os caminhos de Deus, ou os caminhos da providência de Deus, muitas vezes operam de maneira misteriosa. William Cowper, famoso poeta inglês do século XVIII, numa das suas poesias, ele diz assim: Deus se move de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia,
e romperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor sempre será doce. Escrevendo aos crentes de Roma, Paulo disse algo parecido. Paulo disse àqueles irmãos assim: olha, os caminhos do Senhor, por mais que a gente não venha entender, mas os caminhos do Senhor, eles sempre operam a favor do bem do seu povo. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, ao olhar para o passado, eu consigo enxergar algumas coisas que antes estavam bem embaçadas. Eu consigo entender por que é que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem. Eu entendo hoje o que naquele momento lá atrás eu não era capaz de compreender. E não era para eu compreender lá. A Bíblia, ela nos ensina que na misericórdia e na sabedoria de Deus, os caminhos da providência operam para o bem dos seus filhos. A Bíblia nos ensina que muitas vezes nós só sofremos a ação, sem conseguir discernir as razões do Senhor. Mas o texto diz mais. Lucas nos informa que depois a providência de Deus esclareceu e dirigiu a situação. Quando Paulo chegou a Troade, olha o que diz o verso 9: sobreveio a ele uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse texto aqui, ele é o relato daquilo que na história das missões ficou conhecido como o chamado macedônio. Quando o varão da visão diz a Paulo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Naquela época, a Macedônia era uma região, talvez uma das mais pobres do mundo grego, porque os romanos, eles espoliaram aquela região. Cidades como Filipos e Tessalônica era constituída de pessoas muito pobres. E foi para aquela região que o apóstolo Paulo foi orientado pela visão a pregar o Evangelho. Nós não sabemos se quando Paulo teve essa visão, se ele estava plenamente acordado, se ele estava dormindo. O fato é que ele viu uma visão absolutamente persuasiva, segura, certa, confiável. E junto com a visão, um pedido genérico: venha à Europa, venha em nossa região e ajude-nos. Mas ajudar como? Nós que temos o texto bíblico e podemos ler o que vem depois, nós sabemos que o pedido de ajuda era a respeito da pregação do Evangelho, mas eles não sabiam. Apesar disso, olha o que diz o verso 10, diz que eles tiveram uma convicção do que era esse pedido de ajuda. Diz o texto: concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles ponderaram, eles raciocinaram e concluíram que o chamado era para a pregação do Evangelho.
No século XIX, os Estados Unidos da América dividiram-se por causa da questão da escravidão. Aquele país rachou, famílias dividiram-se, igrejas racharam. E os americanos, de forma bem cruel, lutaram, guerrearam entre si. Após a guerra, o Sul perdeu. E alguns sulistas, expropriados de seus bens, expropriados de suas esperanças, resolveram entrar dentro de um navio e vir morar no Brasil. Mais especificamente, São Paulo. Eram colonos que mexiam com terra, mas também eram batistas, presbiterianos, metodistas, e eles se estabeleceram em duas vilas que vieram a ser chamadas de Santa Bárbara e Americana. Constituíram uma igreja de língua inglesa, onde obreiros leigos ensinavam e pregavam a palavra de Deus. O tempo foi passando e eles perceberam que a terra do Cruzeiro do Sul, como eles chamavam o nosso país, era um país católico, imenso, sem pregação do Evangelho e cheio de possibilidades. Eles então resolveram escrever uma carta aos batistas do sul dos Estados Unidos. E nessa carta eles pediram missionários. Nessa carta estava escrito o seguinte: passem a Macedônia e ajuda-nos. Missionários foram enviados. E o primeiro e mais antigo campo missionário estrangeiro dos batistas do Brasil foi lá em São Paulo. Você consegue compreender o que isso aqui significa? Sabe o que isso aqui significa? Que a obra missionária no Brasil começou por causa de uma guerra num outro país. Os caminhos da providência de Deus são misteriosos, mas sábios. Os batistas chegaram aqui por causa de uma guerra. O que eu vou falar aqui talvez não faça sentido para muitos de vocês, contudo, alguns vão entender. As aflições de John Bunyan deram ao mundo o peregrino. As aflições de William Cowper nos deram hinos extraordinários. As aflições de David Brainerd nos deram um diário que tem mobilizado mais missionários no mundo do que qualquer outra literatura. Isso é algo extraordinário. O confinamento de Bunyan ensinou ao mundo o caminho peregrino da liberdade cristã. Olha isso. A doença mental de William Cowper produziu música doce para mentes e almas perturbadas. O isolamento de David Brainerd produziu um diário que influenciou a vida de milhares de pessoas. Irmãos, Deus faz coisas que no momento nós não entendemos, mas que no final, com o passar do tempo, no final, elas são extraordinárias, elas são grandiosas. Deus impediu Paulo de pregar o Evangelho lá na região frígio-gálata. Paulo queria ir para lá e o Espírito Santo não permitiu.
Paulo disse, então vamos para Bitínia. O Espírito Santo não deixou. E por causa desse impedimento, Paulo ouviu o chamado macedônio. E por causa do chamado macedônio,